querido, você que trouxe. Livro do Gênesis, capítulo 35. Livro do Gênesis, das origens. Capítulo 35. Também será projetado aqui. A palavra de Deus diz assim, verso 1 até o verso 3. Deus disse a Jacó, eu gosto da Almeida atualizada, que diz assim, então, porque aí vai fazer uma conexão entre o que foi mostrado no capítulo anterior e aqui no capítulo 35. Mas diz a palavra de Deus, Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde andei. Só até aqui. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra e pedir que o seu Espírito a use, porque ela é espada do Espírito. Use-a nessa noite, Espírito Santo, para trazer ao nosso coração o discernimento, a direção, o conselho do Senhor. Dá-nos vista espiritual para compreender a Tua palavra, Senhor. Deus, no nome de Jesus, toda e qualquer distração seja, ó Deus, repreendida do nosso meio. Nós damos uma ordem nesse momento a que toda mente seja levada cativa ao conhecimento e à obediência de Cristo Jesus. Nós nos colocamos agora para te ouvir, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus te pedimos, mas também te agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós iniciarmos, irmãos, eu quero pedir, após o culto que será transmitido, eu gostaria de, assim que encerrássemos a transmissão, os irmãos permanecessem 5 minutos, ok? Esqueci de falar isso, mas agora eu estou te pedindo, assim que nós encerrarmos a transmissão, eu vou pedir para que você permaneça 5 minutos, tá bom? Queridos, o tema dessa mensagem que nós vamos falar hoje é o que fazer na hora da crise. A gente está lendo essa história aqui e essa palavra que Deus deu a Jacó, e parece que, à primeira vista que a gente está aqui lendo, parece que é mais uma direção que Deus está dando a Jacó. Ó Jacó, agora, até porque eram nômades, eram peregrinos desde Abraão e Isaac, habitando em tendas, não tendo morada certa, e parece à primeira vista que foi uma direção de Deus. Tá bom, já chega, já morou aqui, agora vai para Betel, agora você vai ter uma casa lá. Não, irmãos. O então que eu te falei, ele faz uma conexão com o capítulo 34. O capítulo 34 vai mostrar um drama na história de Jacó. Um drama na família de Jacó. Um momento que todos nós aqui gostaríamos de nunca passar. Um problema na família. A filha de Jacó, Diná, ela tinha sido violentada, abusada pelo príncipe da cidade que eles haviam ido morar, Siquém. Abusada, e isso trouxe vergonha para a família e para a própria Diná. Imagina uma situação como essa, irmãos, para um pai. Imagina essa situação no meio de uma família de homens, 12 homens, 12 irmãos. E de fato gerou um grande problema.
porque tanto Siquém quanto todos os homens daquela região foram executados pelos 2 irmãos de sangue de Diná, que foram Simeão e o Levi. Tomados de ira, tomados de revolta pelo abuso e a humilhação cometida contra a irmã, eles armaram um plano. Eram apenas 2, mas eles fizeram uma maneira, montaram uma estratégia de fazer com que aqueles homens estivessem impossibilitados de até se defender. Então eles propuseram, porque o Siquém, o que abusou da Diná, ele de fato queria casar com ela depois. Não, vamos resolver isso, vamos consertar essa situação, eu vou casar com a filha de vocês, eu vou trazê-la para casa. E eles armaram de uma astúcia e disseram assim: só se vocês circuncidarem-se, você, Siquém, e todos os homens da terra de vocês. Eles usaram essa artimanha para que naquele tempo, ao 3º dia, quando a dor da circuncisão, do corte do prepúcio, estivesse mais intensa e eles sequer pudessem tentar se defender, eles iriam lá e iriam matar a todos, e assim aconteceu. Uma atitude covarde, compensando um erro, o mal com o mal, e que só gera mais males e mais problemas. Por isso que a Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se você for injustiçado, você que é cristão não vai agir na mesma moeda, não vai trazer a mesma situação de injustiça. Alguém falou mal de você, vou falar mal dela também. Alguém denegriu você, vou falar e vou postar nas redes também. Irmão, não faça isso, porque você é crente. Você tem um coração diferente, mudado, transformado. E a Bíblia diz que muitas vezes é melhor sofrer o dano, é melhor sofrer injustiça. Entregue-se àquele que julga retamente. A palavra diz em Pedro: deixe Deus julgar essa situação. Pastor, eu fui injustiçado, pastor, eu não pude nem me defender. Entregue-se a Deus, Deus fará justiça. Ele diz: minha é a ira, eu retribuirei, diz o Senhor. Aquiete seu coração, acalme a sua alma, deixe Deus trabalhar com você, coisa que esses homens não fizeram. Fizeram por conta própria um ato de covardia, matando todos os homens que não tiveram culpa daquele problema cometido pelo Siquém. Irmãos, agora volte-se para Jacó, tomado de vergonha por conta da filha, tristeza por conta da filha, e ainda mais indignado porque aqueles 2 irmãos fizeram aquela atrocidade, matando de uma forma tão cruel aqueles homens. Como estava o coração desse pai? Imagine-se você como um pai, uma mãe, que vive um drama na sua casa, um momento de traição, um momento de humilhação, um problema qualquer que seja, de enfermidade que envolva alguém da sua casa. Irmãos, isso daí abala. É uma crise que visita, é uma crise que ronda qualquer um de nós. É o marido que sai de casa, é o filho que começa a andar com gente que não presta, e começa a se envolver com coisa errada, e aí o coração do pai e o coração da mãe fica extremamente inquieto, desnorteado, desorientado. O que fazer? Na maioria das vezes nós fazemos ou tomamos atitudes movidas pela nossa paixão, pela nossa emoção, pelo nosso rompante. É o pai que vê o filho fazendo algo errado e numa atitude rompante ele descarrega toda a sua raiva, sua ira naquela pessoa que deveria naquele momento receber correção, sim, mas em justa medida, de uma forma de fato para correção, não para destruição. E muitas vezes nós tomamos uma atitude assim, tentando acertar, erramos muitas vezes. E Jacó vive um drama como esse, mas o que me chama a atenção foi a ação de Deus, a maneira como Deus trata daquela questão.
Deus não estava ausente, Deus não estava alheio. O que está acontecendo? Não, Deus sabia de tudo que havia acontecido. E esse, irmãos, de fato, também é um dos motivos dos nossos questionamentos. Se Deus sabia, por que Ele não livrou? Se Deus sabia, por que Ele não fez nada para evitar que a Diná fosse violentada? Irmãos, nós precisamos entender que vivemos num mundo que jaz no maligno. Stephanie falava sobre isso ontem aos jovens. Nós vivemos num mundo entregue tanto à malignidade, tanto à crueldade daquele que governa esse aio, esse mundo terreno, príncipe deste mundo. Jesus disse: vem contra mim, falando de Satanás. O poder que opera nos filhos da desobediência, essa ação maligna. E também vivemos num mundo, além de tudo, corrompido. Nossas maldades proporcionaram tudo que a gente vê hoje de ruim. Pastor, mas eu não fiz nada. Mas eu estou falando num contexto de raça humana. Então, irmãos, fatos como esses vão acontecer. Fatos como esses, muitas vezes visitam a casa de crentes, filhos que se desviam, casamentos que terminam como não deveriam ter terminado, porque a Bíblia diz que existe uma maneira de terminar, é a morte. Mas infelizmente nós vemos uma outra realidade. Jacó viveu essa realidade. Jacó viveu esse problema. E aí o que fazer? Deus estava lá. Aí alguém pergunta: onde estava Deus? Deus estava lá. E de alguma maneira Deus aqui intervém. De alguma maneira Deus vem a Jacó e traz a Jacó uma palavra. Então disse Deus a Jacó. Sabe, querido, esse é o grande diferencial do cristão. Porque o cristão, assim como o não cristão, vive seus dramas, seus problemas, suas crises, mas o cristão sabe que quem está perto é o Senhor e Ele há de lhe orientar. E Ele há de alguma maneira mostrar a sua misericórdia, o seu favor e a sua disposição em reconstruir algumas coisas que foram quebradas e partidas. E Deus então se manifesta a Jacó e dá a ele alguns passos para que ele vivesse de uma forma diferente aquela crise, aquele problema. E a primeira direção, ou o primeiro elemento que a gente vê nesse texto aqui, que Jacó precisou viver. Jacó espera uma direção de Deus. Diga comigo: Jacó espera uma direção de Deus. Irmão, Jacó era um homem que tinha sido tratado por Deus. Jacó foi um homem que havia sido ensinado por Deus por diversas vezes, passado por experiências em que Deus o confrontou, em que Deus o peneirou. O Jaboque foi um desses momentos em que Deus não apenas se revela, mas a Bíblia diz que ele trava uma luta com Deus. E é interessante que quando Jacó sai do Jaboque, a Bíblia diz que ele mancava, ele puxava de uma perna. O andar de Jacó não era mais o mesmo. Quando a gente tem um encontro com Deus, a nossa caminhada muda. A gente sai marcado. Deus marca a nossa história, a nossa experiência toma uma nova dimensão, e Jacó sai de lá diferente. É tanto que ele encontra com aquele que foi o grande problema
da sua história, que foi o seu irmão Esaú, que foi o motivo dele haver saído da sua terra, porque você conhece, lembra da história, ele havia usurpado, ele havia enganado o seu irmão, ele havia tomado o seu direito de primogenitura, ele havia se passado pelo irmão, ou seja, Jacó era um enrolado, um enganador, mas naquele momento, irmãos do Jaboque, Deus muda o nome dele, você não será mais chamado Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. De enganador, Jacó recebe o nome de príncipe. Olha que coisa tremenda. Então Jacó já tinha uma experiência com Deus. Não era mais o Deus do seu pai e o Deus do seu avô, era o Deus dele. Ele havia feito um voto em Betel: se o Senhor for comigo por onde eu for, me dê pão para comer, água para beber, roupa para vestir, de certamente eu te darei o dízimo de tudo, e o Senhor será o meu Deus. Porque até então ele era o Deus dos pais dele. E esse é o problema de filho de crente. Se você é filho de crente, observe no seu próprio coração, questione seu próprio coração, se as experiências que hoje você vive, elas estão ali, você está pegando carona da experiência do seu pai, da sua mãe. Questione se de fato você viveu uma conversão, você viveu um toque, uma experiência com Deus, ou você só está indo, junto com os seus pais, porque conversávamos com uma pessoa esses dias, e ela dizia que havia casado com uma pessoa da igreja, só que após casar, a pessoa da igreja, participava da ceia, batizado, se declarou ateu. E ele disse: eu sempre fui ateu, eu nunca acreditei em Deus. Mas eu ia para a igreja porque era costume familiar. E ela, uma crente, casou com uma pessoa da igreja que era ateu. Então não adianta você estar aqui somente. Não adianta você que é filho de crente se acostumar com todo o ambiente do que é ser crente. Lá em casa a gente ora, que bom. Lá em casa a gente lê a Bíblia, eu fui obrigado a ler a Bíblia. Irmãos, eu sempre orei, nós sempre oramos pela conversão dos nossos filhos. Não é porque é filho de pastor, filha de pastor, que vai ser crente. Então nós sempre orávamos por isso. Então nós queremos, irmãos, realmente viver uma experiência única e pessoal, igual cartão de crédito e passagem de avião. É intransferível, é único, é pessoal, é sua experiência. E Jacó teve isso. E nesse momento Deus vai a Jacó e diz a ele: levante-se. Deus disse a Jacó. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é que Jacó espera uma direção de Deus. Jacó não sai tomando suas decisões, Jacó não sai fazendo o que lhe dá na cabeça, é como se ele estivesse esperando Deus. Isso tudo aconteceu, meus filhos agiram sob ira, e o que eu farei agora? Porque, irmãos, a conexão é muito clara. Deus então disse a Jacó, é como se Jacó tivesse a espera de uma direção, a espera de um guiar de Deus. Irmãos, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra a nos dar em cada situação que a gente vive. Deus tem uma direção clara para você, para mim. Antes de nós tomarmos atitude, a Bíblia diz, é prudente você esperar. Provérbios capítulo 19, verso 2 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Quem se apressa pode errar o caminho. Quem se apressa fala o que não deveria falar, na hora que não deveria ser dita. A Bíblia diz como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Tem coisas certas para serem ditas, mas só serão de fato boas quando forem ditas na hora certa, no momento certo. E muitas vezes nós queremos fazer da nossa vontade, nós queremos fazer do nosso jeito, sem esperar uma direção de Deus. Não temos paciência, até porque muitas vezes Deus não nos dá a resposta na hora que queremos.
Até porque isso exige de nós uma disposição de sensibilidade. Eu quero ouvir a Deus. De que maneira eu posso ouvir a Deus? De diversas maneiras. Hebreus diz, havendo Deus falado de várias maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou através do Filho. Então Deus tem várias formas de falar. Muitas vezes Deus há de nos guiar pela sua palavra. Você está lendo a Bíblia uma certa manhã e de repente aquele texto que você tanto já leu e já o conhece de cor, ele salta diante dos seus olhos e você diz, uau, Deus falou comigo. E falou mesmo. Deus fala mesmo através da sua palavra. A Bíblia diz que Deus se manifestava a Samuel por meio da sua palavra. Palavra de Deus revela o coração de Deus. E Deus fala de tantas formas, irmãos, na sua palavra. Eu não estou dizendo que isso é o certo, mas eu me recordo de uma experiência que a minha esposa, quando era professora dos adolescentes lá na igreja em Maceió, ela viveu. E tinha um adolescente lá que estava namorando com uma moça que não era temente a Deus, não era crente. E ela era professora e conselheira e daqueles meninos, e ela disse assim, ó fulano, a posição é essa, essa e essa, agora vá orar, e Deus vai falar com você. Aí disse que o jovem foi orar, ele contando o testemunho depois, foi orar, e disse que ele pegou a Bíblia e disse, Deus, fala comigo, Senhor, se é para eu continuar ou não esse namoro. E ele fez aquele roleta russa, abriu a Bíblia, pôs o dedo, e ele disse, Deus falou comigo, porque estava escrito, e disse ao rei Acabe. E eu acabei. A exegese, a hermenêutica, a interpretação bíblica, não houve nada disso. Ele só viu o nome do rei, e o nome do rei era... E ele obedeceu. Irmãos, Deus fala. Deus usa uma mula, uma jumenta. Deus usa um ímpio como Ciro. Deus usa os santos, os profetas, os irmãos, os pais. Deus usa um sonho. Eu estava ontem voltando para casa depois do culto da mocidade, dos jovens, perdão, dos jovens. E eu voltando para casa, a imagem do pastor Gilmar vindo na minha memória. E eu dizia, Deus, quanto tempo eu não vejo o pastor Gilmar. Eu tenho que entrar em contato com ele. Estou chegando aqui hoje de manhã, quem está aqui? Pastor Gilmar. Se tem algum manto, algum mistério nesse propósito aí, tinha mesmo. Mas, irmãos, eu quero dizer que Deus fala. Você pode dizer isso para você mesmo, diz assim, Deus fala. Não, diga assim, Deus fala comigo. Deus não só fala com o pastor, Deus não só fala com a profetisa, Deus não só fala, não, Deus fala com os seus filhos e com suas filhas. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Há uma conexão direta entre Deus e o ser humano que é crente, que é de Deus, que é convertido a Ele, porque naquele dia Deus deu a você um sinal, um roteador potente, poderoso, chamado Espírito Santo. Ele manda a mensagem lá de cima e já é captada aqui na terra, dentro do seu próprio Espírito. O Espírito está transmitindo uma verdade divina ao seu coração, porque Ele habita em você. Irmãos, que tremendo, Deus fala. O problema é se nós estamos dispostos a esperar Deus falar. Nós nos inquietamos como Saul. Esperei o senhor Samuel chegar, o senhor não veio. O povo começou a me pressionar, e eu disse, vamos sacrificar. Saul, Deus teria confirmado o teu reino, rapaz, se não fosse essa tua pressa. Quantas coisas a gente perde porque se apressa. Você orou? Você entregou a Deus? Agora você vai dizer, Deus, me dá sensibilidade.
olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para discernir a tua voz. Espere, porque Deus falará ao seu coração. Amém, queridos? Ele espera, e Deus então disse a Jacó, que tremendo, espere, querido, está vivendo um problema? Ei. Vou, pastor, vou dar um chute nele, vou embora, vou morar, vou fazer, vou matar, eu vou botar chumbinho na não faz isso. Espera uma direção de Deus. Agora você vai falar para quem está aí pertinho. Diz para esse ou para essa, espera. Faz só assim. Segunda verdade aqui desse texto, além de esperar, Jacó foi instigado a não se entregar à situação. Ele espera uma direção e Deus começa dando a ele uma informação. Jacó, não se entregue. Deus disse a Jacó, levante-se. O que é que Deus disse? Irmão, Jacó estava deitado? Será que é isso que a nossa mente imagina? Jacó estava lá deitado? Não, irmãos, essa ordem é muito mais do que se pôr fisicamente de pé. Essa ordem é para uma atitude interior de reagir a uma situação, de não se entregar emocionalmente àquele problema, não se entregar ao fatalismo, ao vitimismo, à prostração, à angústia. Não se entregue, Jacó, levante-se, Jacó. Eu tenho algo a fazer e você tem que se mover. Irmãos, existem várias maneiras de se entregar à situação, negando ela. Não, nada está acontecendo, irmãos. Você está vendo problema na sua casa, não adianta você enfiar a cabeça na terra. A gente foi em Iotim esses dias. Irmãos, eu não tenho uma mente assim tão capaz de perceber a mensagem de alguns tipos de arte. Me perdoe você que está aí. Tinha uma arte lá que tem três silhuetas, 3 imagens de bronze. 2 delas, a cabeça está enfiada dentro da terra. É um camarada numa posição assim, igual um avestruz, cabeça. E o outro sem cabeça também, eu digo, tudo descabeçado aqui. Eu não consigo captar essas mensagens assim. Irmãos, e tem gente que faz exatamente isso. Enfia a cabeça na terra. Está lá o problema dentro da sua própria casa. Seus filhos estão vivendo problema e você diz, não. Oh, bênção é bênção, mas às vezes precisa de uma correção. Precisa chamar, precisa conversar, precisa ouvir. E às vezes a gente está ali fazendo de conta que nada está acontecendo. Isso é fugir, é se entregar ao problema. Você não quer lidar, você não quer tratar, isso vai te desgastar. E você diz assim, já conversei isso tantas vezes. Nossa, mas eu já sentei para conversar, já falei. Fala de novo. Espera um momento certo, Deus está dando uma palavra a você, espera um momento, Deus dá um ok, dá um sinal verde, vai, avança, reúne, conversa, coloca as coisas a limpo, põe tudo na mesa, e com sabedoria Deus vai conduzindo o processo, mas não podemos negar que a questão está lá. Uma outra maneira da gente negar, além de querer, de ser indiferente, além de negar, é fugir. Está muito ligado a isso. Eu nego, por negar eu fujo, eu me omito, eu não resolvo. Quer saber? Cansei. Talvez você esteja assim hoje, cansado, cansada. Talvez por uma sucessão de fatos similares, iguais. Diz assim, mas de novo. E Deus está dizendo hoje para você, levante-se. Levante-se,
Não é tempo de se prostrar, não é tempo de se entregar, não é tempo de não fazer nada, é tempo de estar em prontidão, é tempo de estar alerta, desperto, preparado para o próximo passo. Deus, eu estou aqui às ordens, o que é que o Senhor quer de mim? Estou em ponto de fazer o que o Senhor me mandar fazer. Eu não vou estar retardando, eu não vou estar procrastinando. Eu vou, Senhor, estou de pé. Levante-se, Jacó. A primeira orientação, de fato, que Deus dá a Jacó é essa: levante-se. Salmo 20, versos 7 e 8, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Querido, que nessa noite você seja fortalecido pela graça do Senhor. E a graça do Senhor, assim como fez lá em Ezequiel 37, pôs aquele exército de ossos de pé. Ele coloque a cada um de nós aqui nessa noite. Talvez você já diz assim: sequei, Senhor, secou minha esperança, secou minha alegria, mas o Senhor está dando ordem ao Espírito nessa noite. O Senhor está dando ordem para que esse momento que nos sentimos tão secos seja mudado, e Deus vai nos levantar pelo seu poder, mas você precisa querer. Levante-se, Jacó. Terceiro momento que Deus então orienta Jacó, além dele esperar, além de Deus começar dando uma palavra para ele estar de prontidão, levante-se, Deus, ele dá uma direção clara: sobe a Betel e habita ali. Irmãos, para você que não lembra, Betel foi um lugar extremamente significativo para Jacó. Tem lugares que às vezes a gente passa e não lembra que passou por lá. Mas Betel não foi esse lugar. Jacó viveu um momento único em Betel. Ele estava fugido, você lembra? Do irmão. E diz que ele para num lugar, e já era tarde, já escurecia. Jacó, irmãos, daí a gente vê que o problema de Jacó era muito sério. Porque a Bíblia diz que ele pega uma pedra que existia naquele lugar e a faz de travesseiro, e ele dorme. Irmãos, para um camarada, ele fazer uma pedra de travesseiro e conseguir dormir, o camarada estava muito ruim. Ele dorme e sonha. E ele sonha com uma escada posta entre os céus e a terra. Anjos subiam, anjos desciam. Naquele lugar, quando ele acorda, ele diz: esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, o portal dos céus. Lá em João, Jesus vai dizer que quem é aquela escada é Ele. Vereis os céus abertos e o Filho do Homem, com os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Jesus é essa ponte que liga a terra ao céu e o céu à terra. Jacó tem esse momento, Jacó entende que ali Deus se revelou a ele. Jacó pega aquela pedra que ele havia acabado de deitar, colocar sua cabeça nela, levanta como uma coluna, derrama azeite sobre aquela pedra e faz um voto. Se o Senhor for comigo por onde eu for, me abençoar nessa viagem, e eu voltar em paz a esta terra, o Senhor de fato será o meu Deus, e de tudo que eu tiver lhe darei o dízimo. Irmãos, aquele momento Jacó, ele começa uma experiência com Deus poderosa. 30 anos depois, Jacó é convidado a voltar a Betel, o lugar do encontro com Deus. Em momentos de crise, irmãos, Deus nos convida a voltar a Betel, a voltar àquele lugar do encontro, aquele lugar onde não há obstáculos, há uma escada e um trânsito livre entre céus e terra.
Tinha um irmão na nossa igreja, hoje ele é pastor na cidade de São Paulo, e ele sempre dizia assim: esse culto foi maravilhoso. Ele abriu um sorriso largo. Esse culto foi maravilhoso. E eu não sei se a terra subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que em algum lugar a gente se encontrou. Mais ou menos isso. Jacó, volta lá. Volta nesse ambiente. Sabe, irmãos, momentos de crise tiram de nós muitas vezes o desejo de orar. Momentos de crise tiram de nós muitas vezes o desejo de acreditar, de congregar, de ler a Bíblia. Na verdade, estão roubando de nós a fonte da nossa vitalidade. Se você perdeu essa vontade, querido, você não vai suportar o peso da crise. Você não vai suportar o peso do problema. Volte a Betel, Jacó. E não de passagem. Não passe apenas por Betel. More, habite lá. Esteja lá. Eu quero trazer para você um novo momento, Jacó. Venha a mim. Irmãos, nessa noite Deus está falando com você e comigo. Você está passando por um momento de crise, volte a Betel. Volte àquele momento da experiência, busque experiência com o Senhor. Vá ao monte, vá buscar a Deus nas madrugadas, volte a Betel. Eu não sei como, querido, mas Deus está nos convidando a voltar àquele lugar. 30 anos depois, Jacó volta a Betel, casa de Deus. A questão não é a casa, a questão é o dono da casa. Deus está lá. Ele diz: Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Se tranque no seu quarto. Feche a sua porta. E aquele lugar se tornará um Betel para você. Uma casa de Deus. Um lugar onde você vai encontrar com Ele, com a sua graça, com a sua bondade, onde você vai ser plenamente fortalecido, onde Deus vai te renovar, vai recarregar o seu ânimo, você vai se sentir outro, disposto. Volta a Betel. Tem gente que quando passa por crises vai procurar livro de autoajuda, vá procurar a Bíblia. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus te fortalecer. Jacó, volte. Jacó, volte. Lugar de encontro com Deus. Quanto tempo você não volta a Betel, irmão? Quanto tempo você está aí vivendo uma vida seca? Mas não é porque está faltando água, não. É porque a Bíblia diz assim: você que tem sede, vem à fonte. Precisa uma disposição nossa de ir até lá. A outra direção que ele dá, então, é, além de voltar a Betel, busque a Deus intensamente. Ele diz ainda mais: entregue-se a Deus. Porque o texto vai dizer, habita ali, próximo versículo. E ele vai dizer lá em Betel, verso 1, final do verso 1, faça em Betel um altar. Irmãos, tem gente que acha que altar é isso daqui. Isso é uma plataforma que a gente simbolicamente pode considerar um lugar onde a gente entrega a Deus, mas veja bem, você é convidado a levantar um altar. Levantar um altar é estar disposto a entregar. Não existe altar sem entrega. Um altar, ele é erigido para que sobre o altar se ofereça sacrifícios. Sacrifícios eram imolados e colocados no altar. Altar fala de entrega. E o que é que Deus pede de Jacó? Vamos lá. Próximo. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: primeiro, o que é que devia ser colocado sobre o altar? Os deuses.
jogue fora os deuses. Irmão, presta atenção, família de Jacó, pelo menos parecia que era uma família de crente. Mas tinha deuses estranhos guardados na família de Jacó. Irmãos, Agostinho diz assim que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O ser humano tem uma tendência de criar deuses para si. Eu não estou falando de imagens de escultura. Eu estou falando de um outro tipo de Deus que engana os crentes. Tem o Deus Mamon. Tem o Deus do prazer. Já ouviu discursos assim? Deus, o que mais importa a Ele é que você esteja feliz. Isso é o maior engano do Evangelho que estão pregando aí fora. Deus, é lógico, vai te encher de plenitude, de alegria, mas o desejo de Deus é que você e eu sejamos fiéis. Nem tudo que Ele vai pedir a gente vai dar motivo de alegria. Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Aí o Abraão pega o Isaac, coloca ele sobre o animal e sai cantando, balançando o cutelo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Irmãos, nem tudo que Deus pede de nós vai trazer alegria. Imagine Jesus na cruz, sorrindo. Se pintar esse quadro, não foi o de Jesus. Deus quer que você e eu sejamos obedientes e fiéis. A alegria é uma consequência disso. Você, meu filho, porque você fez o que eu quis, Hebreus diz, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, por essa causa, essa abnegação de fazer o errado, de cometer o pecado, por isso Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Irmãos, a alegria vem em decorrência de uma vida de fidelidade, de obediência a Deus. Aí nessa mania de ficar trazendo esses jargões ímpios, Deus quer a sua felicidade. Tem gente trocando de cônjuge dentro da igreja. Deus quer que eu seja feliz, e eu sinto no meu coração que eu vou ser feliz com o marido dela. Você acha que não? Você acha que isso não acontece? Não, irmão. Pecado, anátema, maldição no meio do arraial por causa de falsas doutrinas, isso é uma delas. E Deus disse assim, olha, é tempo de fazer um altar, e o que vocês vão sacrificar lá? Vocês vão jogar fora deuses. Tudo que ocupa o lugar de Deus, pessoas, coisas, dinheiro, objeto, tudo que está em primeiro lugar. Pai, mãe, filho, tem mãe, tem pai que coloca filho em pedestal de Deus. É o Deus, é o bezerro de ouro da casa. Querido, é para lançar fora os deuses. É no altar que se coloca a entrega, os sacrifícios. Além disso, ele vai dizer, purifiquem-se. O altar é lugar de ser purificado. Não é tempo de carregar aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que estão te acompanhando desde quando você um dia disse que aceitou Jesus. Pastor, tem 30 anos que eu aceitei Jesus. Irmãos, eu estava, para dizer que não é história, eu estava num lugar em que um irmão pediu para dar um testemunho. E eu já contei isso aqui, mas você que já ouviu, faz de conta que nunca ouviu. E ele lá, graça e paz, quero contar uma grande vitória que Deus me deu. Você está vendo esse homem que está falando aqui? Eu fumava 5 maços de cigarro por dia. Por dia. Agora, e eu esperando
o momento de dar uma rajada de glória. Agora, graças a Deus, eu só fumo 2. O Glória ficou entalado aqui, ó. Não saiu. E nem tinha como, irmão. Irmão, tem tanto crente que vive com pecado de anos, nunca resolveu. Magoado, com falta de perdão de coisas que aconteceram antes da sua conversão, e você ainda guarda mágoa, ainda fala e chora como se estivesse acontecendo hoje. Meu irmão, é tempo da gente se purificar. O altar é lugar de colocar os deuses, de jogar fora, de quebrar os deuses e dizer, só há um Deus na minha vida. O altar é lugar de se purificar, mas também ele vai dizer, troquem de roupa. Quando você chega em casa do trabalho, e a sua esposa diz, amor, nós precisamos visitar fulano. Você vai tomar um banho e trocar de roupa. É um momento diferente que você está vivendo. E cada momento exige um tipo de vestimento. Você vai para um casamento, você coloca um tipo de roupa. Você vai para a formatura, coloca um tipo de roupa. Você vai fazer uma visita, dependendo dela, um tipo de roupa. Mostra o momento que você está vivendo. Deus está dizendo, é tempo de trocar de roupa. Você mudou, ô Jacó, tem coisa mudando agora na sua história. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Deus está mudando uma fase na sua vida. É tempo de trocar de roupa. Trocar de roupa nos deixa pronto para viver essa nova fase. Esse novo momento, esse novo tempo. Por que tem gente que não sai da crise? Por esses fatores, não esperam a direção de Deus, não se entrega a Deus, não busca a Deus, não vai a Betel, não constrói um altar, continua cultuando seus deuses estranhos, continua guardando pecado de estimação no coração, continua sem estar preparado para um novo tempo. Não muda de roupa, Jacó. Jacó toma um ânimo, chama a família dele, diz assim, agora bota tudo aqui. Deuses estranhos, pode colocar, a gente vai quebrar tudo, vai jogar tudo, vai enterrar tudo. É um novo tempo na nossa vida, nós vamos a Betel. Irmãos, olha que coisa tremenda Deus começa a fazer na família de Jacó. Deus quer fazer algo na sua casa. Mas precisa de alguém lá que esteja em sintonia com o céu. Precisa de alguém lá dentro que ouça a voz de Deus como Jacó ouviu. Precisa de alguém lá dentro que seja determinado e dizer assim, cadê os deuses que tem aqui dentro? Não admita deuses estranhos na sua casa. Não aceite deuses estranhos na sua família. Percebeu algum Deus lá? Pede, vai quebrar aquele trem. Ei, a gente está adorando quem aqui? Deus ou Mamon? Que casa é essa? É de crente ou é de ímpio? Aqui dentro não se fala essas coisas, não. Aqui dentro não se conta essas piadas, não. Aqui dentro não se xinga dessa maneira, não. É trazer ordem à casa. Jacó fez isso, chama a família, diz assim, todos os deuses, coloca aqui. Nós vamos subir a Betel. Tem um tempo novo de Deus para a nossa casa. Tem um tempo novo de Deus para a nossa família. É, meu irmão, capítulo 34 é a mancha da vergonha, é a mancha da indignação, mas capítulo 35 é o início de um novo tempo, não apenas para Jacó, mas para a família de Jacó, e que sobre essa palavra nessa noite, as nossas famílias vivam esse tempo de mudança, de restauração, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E para finalizar, eu acho lindo, verso 1, volta para mim um pouquinho. Você vai voltar a Betel, habitar ali, fazer um altar ao Deus que lhe apareceu quando? 30 anos depois. Deus faz questão de lembrar a Jacó o que aconteceu lá. Quando você fugia da presença de Esaú, o seu irmão. Irmãos, Betel
é tempo de trazer, não é o fato da vergonha, porque isso agora para Jacó era algo resolvido. Está dando para entender, sim ou não? Resolveu. Esaú, tranquilo, estou de boa com meu irmão. Mas naquele dia, 30 anos atrás em Betel, não era. Foi um problema que eu tive que lidar com ele. Então é um momento que Deus traz ao coração de Jacó uma memória. Lembra, Jacó? Era um problemão para você? Esaú estava querendo sua cabeça. Hoje, como é que você está, Jacó? Resolveu. Mas resolveu por quê? Porque você esteve em Betel. É hora de voltar. E saber que o mesmo Deus que te ajudou, o mesmo Deus que te tratou, o mesmo Deus que te fez viver algo novo entre você e seu irmão, a ponto de vocês se encontrarem depois, um abraçar o outro e começar a se beijar. Antigamente queriam arrancar o pescoço um do outro, mas agora estão abraçados e se beijando. Só Deus faz uma coisa dessa. Você vai voltar lá em Betel, porque eu tenho um tempo de cura, de restauração para a sua casa, Jacó. Lembra do que Deus já fez na sua história. Lembra do que Deus já fez na sua caminhada com Deus. Anima, levanta, toma disposição nessa noite e saia daqui dizendo: eu voltarei a Betel. Eu voltarei à casa de Deus, eu voltarei ao lugar de experiências com Deus, eu voltarei a buscar o Senhor, eu vou levantar um altar, e vou sacrificar, e vou oferecer o que tiver de errado na minha vida, sejam deuses estranhos, sejam pecados de estimação, sejam a vida que não está preparada para o novo tempo, eu vou levantar um altar, porque esse Deus que está me convidando hoje para voltar a Betel, foi o mesmo Deus que me ajudou há 30 anos atrás a resolver um problema com meu irmão Esaú. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Ministério do Louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fecha seus olhos. Isso. Pode apagar. Eu queria que você tivesse um tempo aí no seu lugar mesmo, porque Deus está falando com você hoje. Essa palavra para Jacó é para mim, é para você, onde Deus está querendo te dar um novo tempo, Deus está querendo fazer algo novo na sua casa, na sua vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Deus está querendo te direcionar de uma forma muito clara para algumas áreas. Mas sem Betel não resolve. Ficando no mesmo lugar não resolve. E eu gostaria que você fosse inflamado por Deus nessa noite. Que você saísse daqui de fato dizendo: eu estou ansioso para começar um tempo novo na minha vida, eu estou ansioso para viver um tempo diferente na minha história, eu estou ansioso para buscar a Deus e ouvi-lo, e saber o que Ele tem para a minha vida. Eu tenho essa vontade, querido. Se você tem essa vontade, eu queria que nesse momento você falasse com Deus. O Ministério Louvor vai cantar uma música, uma canção, e enquanto eles cantam, a gente pode cantar também, e pode orar também, ou orar cantando, mas nesse momento, separe agora esses minutos finais. A gente já está encerrando, mas aproveite esses minutos últimos e fale com Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando,
e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Vai para Betel, Jacó. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Irmãos, eu sei que nós já estamos com a hora um pouco avançada. Por esse motivo, eu não vou tomar muito tempo, mas eu sinto um desejo do meu espírito, porque é como se Deus estivesse mostrando que tem pessoas que estão vivendo um momento, talvez ninguém sabe, mas Deus está dizendo que Ele sabe. E se você quiser, a gente quer fazer uma oração por você. A gente não quer que você carregue isso só. Então, se você quiser, eu não posso demorar, eu quero te chamar rapidinho para vir aqui na frente. Sai do seu lugar. Quando Deus diz a Jacó: Jacó, levante-se, vai a Betel, é uma tomada de posição. Vir aqui à frente é um sinal que a gente está dando. Os diáconos, diaconisas, pastora. É um sinal que a gente está dando de que a gente quer uma direção, um caminhar novo na nossa vida. Diáconos e diaconisas, por favor, comecem a orar com os irmãos que estão aqui. Pastora também. Ministério Louvor, pode cantar. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer
que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, pessoas que estão vivendo como Jacó, um momento de crise, um momento de dificuldades, um momento, Senhor, em que eles se veem diante de uma situação que talvez, ó Senhor, eles não sabem qual o próximo passo. E eu te peço, nessa noite, meu Pai, primeira coisa, dá a eles paciência. Tira a ansiedade, Senhor. Tira, Senhor, a ansiedade. O Senhor falará. O Senhor não deixará com que os teus filhos sejam confundidos nem envergonhados. Minha oração fortalece. Levanta, Senhor. Levanta quem está prostrado. Levanta quem está desanimado, desanimada. Porque há um tempo de Deus para cada um aqui. Há um tempo de revelação, de Betel, de novas experiências. Ei, tem coisas novas. Por mais que você tenha vivido experiências como Jacó viveu, mas elas passaram.
Deus tem algo novo para você. Deus está te dizendo que a escada continua lá. A escada continua em Betel. Há uma escada, há um caminho sem obstáculos. E Deus vai te responder. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar um tempo novo para você, para a sua história, para a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio. E eu te peço, dê força, Senhor, para que altares sejam levantados também. Para que um novo tempo, um tempo de romper, de fato aconteça. É preciso que deuses estranhos sejam deixados. É preciso que aqueles pecados que Deus já falou sejam deixados. E Deus vai te dar um tempo novo, vestes para um tempo novo, roupas para um tempo novo. Em nome de Jesus, troca de roupa, Jacó. Troca a roupa da sua família, muda de vestes, porque eu inicio um tempo diferente, um tempo novo na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu volto a Betel, esse lugar de encontro, porque eu tenho certeza que a minha história está sofrendo uma mudança da parte do Senhor. Eu tenho certeza disso. O Senhor está fazendo algo novo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode voltar para o seu lugar, querido. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oh, glória. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda Ele, querido. Glória a Deus. Queridos, o Rodrigo está aqui, a Márcia está aqui, e eu queria convidar você que veio nos visitar hoje. Acompanhe esses queridos irmãos aqui, por favor. Tem um lanche lá embaixo esperando por você. Que honra ter recebido você hoje. Irmãos, pode se assentar por um minuto. Você que está em casa, que bom que você participou conosco. Que você tenha uma boa semana, uma semana de paz, de vitória. Que os seus dias sejam dias diferentes, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção.